É verdade que Rick Harrison, o icônico apresentador de Trato Feito, foi condenado à prisão perpétua? Desde a ascensão de Rick Harrison até o veredito final sobre Rick. Neste vídeo, vamos revelar o que realmente aconteceu e como um escândalo judicial mudou sua vida para sempre. Número 1. As famílias Harrison lutam por redenção. Após a condenação de Rick Harrison, surgiu uma onda de apoio que levou ao lançamento da campanha Corações por Harrison, que arrecadou mais de 100 assinaturas. Melissa Jenkins, organizadora da campanha, expressou: "Não estamos dizendo que Rick não cometeu erros, mas uma prisão perpétua por um crime não violento é severa demais. Isso não é justiça, é vingança. Precisamos que todos assinem e doem para o Fundo de Defesa do Rick para que ele tenha uma chance justa de apelar." O filho de Rick, Corey Harrison, também se manifestou com emoção: "E meu pai cometeu erros, mas não merece morrer na prisão. Ele merece a chance de consertar as coisas." Seu apelo sincero ressoou em muitos daqueles que ainda acreditavam na redenção de Rick. No entanto, as consequências da condenação de Rick não demoraram a aparecer. O History Channel, que havia transformado Rick em um nome conhecido, rompeu rapidamente com ele, cancelando a Casa de Penhores e retirando as reprises de sua programação. A emissora expressou sua profunda decepção com as ações de Rick, citando o dano causado ao patrimônio cultural e à confiança. Antes de seus problemas legais, Rick havia construído um importante império empresarial que se expandia além da Casa de Penhores, incluindo restaurantes e bares por toda Las Vegas. Embora sua reputação tenha sofrido um duro golpe, seu legado empresarial perdurou apesar do escândalo. Seu filho Corey assumiu a direção completa da Casa de Penhores Gold e Silver. Embora no início o fluxo de clientes tenha diminuído, a loja continua sendo uma atração importante em Las Vegas. Para recuperar a confiança, Corey focou na transparência, implementando processos de verificação mais rigorosos e colaborando com museus e grupos educacionais para promover o colecionismo ético. 6 meses após a condenação, Corey compartilhou os desafios de administrar o negócio da família. "O que aconteceu foi errado, mas estamos comprometidos em fazer parte da solução, não do problema", afirmou. Austin Shumey Russell, amigo e sócio de longa data de Rick, também compartilhou suas reflexões em um podcast. Shumey admitiu: "Aprendi muito com o Rick. Princípios empresariais sólidos que levarei comigo pelo resto da vida. Mas também tive que encarar a realidade de que havia um lado dele que eu não via ou talvez não quisesse ver." Enquanto a família se concentrava em apoiar Rick em sua apelação, eles trabalharam para proteger o futuro da Casa de Penhores. Embora a natureza impulsiva de Corey na Casa de Penhores tenha surpreendido alguns, ele demonstrou ser capaz de liderar o negócio. "O apoio dos fãs tem sido fundamental para o meu pai", disse Corey. "Ele lê cada carta que recebe e isso lhe dá forças." A família Harrison organiza uma pequena vigília em frente à Casa de Penhores todos os domingos, convidando seus fãs mais fiéis para mostrar seu apoio. Para aqueles que não podem comparecer, a família os incentiva a enviar mensagens, cartões ou fotos de seus momentos favoritos na Casa de Penhores. Esses gestos simples significaram tudo para Rick durante seus dias mais sombrios. Sua dramática queda em desgraça, de um humilde agiota estrela de televisão e empresário de sucesso, que agora cumpre prisão perpétua, chocou os fãs e lançou uma sombra sobre o legado da Casa de Penhores. Apesar disso, a família Harrison continua pedindo apoio e criou um site para que os fãs enviem mensagens para Rick na prisão.
Ouvir os fãs tem sido uma grande fonte de força, disse Corey enquanto a família enfrentava esses tempos difíceis. Mas o que você acha? Será que a família Harrison conseguirá reconstruir seu legado? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Número 2. O veredicto final sobre Rick Harrison. Após o veredito dramático, os grupos de apoio online ficaram cheios de atividade. Os fãs inundaram as redes sociais expressando sua comoção, raiva e incredulidade com o resultado do julgamento. Muitos se sentiram traídos pelo homem que um dia conquistou seus corações como o guardião da história. Durante a audiência de sentença, as palavras do juiz ressoaram profundamente, abalando o tribunal até os alicerces. E Sr. Harrison, o senhor se apresentou ao público americano como um guardião da história, alguém que valoriza os artefatos e aprecia nosso patrimônio cultural compartilhado. Mas, na verdade, fez parte de uma rede de tráfico ilegal que contribuiu para o saque e a destruição sistemática de tesouros culturais inestimáveis para benefício próprio. Este tribunal não pode ignorar a gravidade de suas ações. Esses comentários arrepiantes marcaram a queda em desgraça de Rick Harrison. Um homem que um dia foi o símbolo da casa de penhores e querido por milhões. Após o veredicto, a equipe jurídica de Rick apresentou rapidamente um recurso, argumentando que a sentença era excessivamente severa e violava seus direitos civis, especialmente considerando a natureza não violenta do crime. Também solicitaram que Rick fosse liberado sob fiança enquanto aguardava o resultado da apelação, mas o tribunal negou a moção. A imagem de Rick sendo levado algemado logo se tornou uma das mais compartilhadas nas redes sociais, chamando a atenção do público e desencadeando um debate acalorado. As reações do público estavam divididas. Os fiéis seguidores de Rick, muitos dos quais o apoiavam há anos, ficaram incrédulos. Eles não conseguiam entender como seu herói poderia estar envolvido em um escândalo desse tipo e especulavam que ele estava sendo usado como bode expiatório em uma rede de corrupção mais ampla dentro do comércio de antiguidades. Por outro lado, historiadores e defensores do patrimônio cultural aplaudiram a sentença. Eles consideraram isso uma mensagem contundente, um elemento dissuasor necessário para o contínuo comércio ilegal de objetos culturais que há muito tempo vinha devastando os tesouros históricos. Número 3. O sócio comercial de Rick Harrison revela a verdade por trás das acusações. O tribunal ficou chocado quando veio à tona uma série de mensagens privadas criptografadas, supostamente entre Rick Harrison e um fornecedor clandestino. Essas conversas revelaram diálogos inquietantes sobre como apagar a procedência de um manuscrito do século XVIII, que se acredita ter sido roubado de um arquivo universitário. Em outro caso, Rick aparentemente conspirou para burlar as leis de declaração de dinheiro em espécie, o que gerou sérias preocupações sobre fraude intencional. Apesar dessas notícias chocantes, Rick manteve-se firme. Ele recorreu à mídia conservadora, alegando ser alvo de uma caça às bruxas política projetada para manchar o legado da estrela da Casa de Penhores. Seus fiéis seguidores não ficaram de braços cruzados. As redes sociais se encheram de hashtags como #FreeRick e #JustiçaParaRick, enquanto manifestantes se reuniam em frente ao tribunal, entoando seu apoio ao homem que havia revivido a história para milhões. Mas dentro da sala, o clima mudou drasticamente. Quando o juiz leu o veredicto, a sala mergulhou em um silêncio arrepiante. Rick, normalmente sereno, empalideceu ao ouvir as palavras. Culpado de múltiplas acusações, incluindo evasão fiscal,
tráfico de bens roubados e conspiração para fraudar o governo. Seu filho Corey permaneceu imóvel, com o rosto entre as mãos. Shumei, amigo e companheiro de Rick há muito tempo, saiu correndo da sala chorando. Os analistas jurídicos estavam divididos. Alguns argumentavam que a sentença era severa demais para um crime de colarinho branco. O homem, outrora elogiado como guardião da história através do bem-sucedido reality show A Casa da História, agora enfrentava prisão perpétua por evasão fiscal, lavagem de dinheiro e tráfico de artefatos roubados. Mas o juiz deixou claro que não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se do profundo dano causado ao patrimônio cultural e histórico, objetos perdidos, história comprometida e confiança quebrada. Mas qual seria a decisão final do tribunal sobre a acusação contra Rick e como isso impactaria seu legado? Fiquem conosco. Número 4. Um programa interrompeu a inesperada pausa da Casa de Penhores. Rick Harrison, um nome sinônimo da Casa de Penhores, tornou-se famoso como um empresário astuto e ícone da telerealidade. Desde uma infância marcada pela luta contra a epilepsia até se tornar um magnata respeitado, sua história sempre girou em torno de resiliência, inteligência e adaptabilidade. Mas o que antes era uma narrativa inspiradora tomou um rumo dramático e inesperado após a batida federal em sua casa e em sua Casa de Penhores. As consequências foram rápidas e implacáveis. O History Channel, que havia transformado Rick em um nome conhecido, surpreendeu os fãs ao interromper a produção da Casa de Penhores. Divulgaram um comunicado sucinto afirmando que estavam acompanhando de perto a situação e que decidiriam o futuro do programa. À medida que mais detalhes surgiam, a outrora movimentada Casa de Penhores Gold e Silver sofreu uma forte queda no número de visitantes, com os fãs leais sem saber no que acreditar, enquanto as manchetes dominavam suas telas. A equipe de Rick se apressou em defender sua reputação. Seu renomado advogado, David Marshall, rapidamente tranquilizou o público, enfatizando que Rick sempre conduziu um negócio transparente e ético. Mas, nos bastidores, a investigação estava revelando algo muito mais sombrio. As autoridades revelaram uma complexa rede de supostas atividades criminosas, incluindo a subvalorização intencional de valiosos artefatos históricos para fins de evasão fiscal, seguida de sua venda pelo preço total através de canais clandestinos. Ainda mais chocantes foram as acusações de que Rick teria adquirido conscientemente artefatos roubados, alguns supostamente de museus e coleções privadas, utilizando intermediários para ocultar sua participação. A investigação ganhou força quando um ex-funcionário se apresentou e detalhou como ajudou a facilitar esses negócios ilícitos, expondo um sistema contábil não oficial que Rick supostamente utilizava para manter em segredo transações suspeitas. Pouco depois, Rick foi preso e enfrentava uma série de acusações federais, incluindo evasão fiscal, lavagem de dinheiro e conspiração para cometer fraude. O homem que uma vez construiu um império a partir de uma casa de penhores, agora se encontrava no centro de uma tempestade criminal. Enquanto os advogados de Rick insistiam em sua inocência, novos detalhes continuavam surgindo. O que seu adversário disse sobre essas acusações explosivas? Fique com a gente. Número 5. Rick Harrison é o homem por trás da Casa de Penhores e sua jornada improvável. Rick Harrison, um nome que já representou inteligência para os negócios, achados inusitados e um dos maiores sucessos da telerealidade, nem sempre foi a figura calma e confiante que os telespectadores viam atrás do balcão da Casa de Penhores. Nascido em 22 de março de 1965, em Lexington, Carolina do Norte.
Os primeiros anos de Rick estiveram longe de ser glamourosos. Sua família se mudou para San Diego quando ele ainda era uma criança pequena, mas, quando completou 8 anos, seu mundo mudou novamente. Diagnosticado com epilepsia, Rick teve que passar longos períodos em casa, isolado da vida escolar. No entanto, durante esses dias tranquilos, encontrou consolo nos livros, especialmente em história, sem saber que sua fascinação um dia definiria sua carreira. Ao chegar ao ensino médio, a saúde de Rick o obrigou a abandoná-lo, mas ele não viu isso como o fim. Ele viu isso como um começo. Começou a estudar a vida na prática, aprendendo tudo o que podia sobre negócios, negociação e antiguidades. Trabalhando junto com seu pai, o agora icônico Richard Oldman Harrison, Rick aperfeiçoou seus instintos e aguçou seu olhar para o valor. Aos 17 anos, enfrentou outra reviravolta inesperada. Sua namorada ficou grávida. Eles se casaram jovens e tiveram 2 filhos. E apesar da separação, o papel de pai só motivou Rick a se esforçar ainda mais. Com seu pai ao seu lado, os dois construíram a loja de penhores ouro e prata do zero. O vínculo deles, dividido igualmente entre negócios e laços de sangue, lançou as bases do que eventualmente se tornaria o Pawn Stars. Após o falecimento do patriarca em 2018, Rick não apenas herdou a loja, mas também uma missão a qual se comprometeu a manter. Seu legado foi construído sobre honestidade, intuição aguçada e esforço à moda antiga. Enquanto os fãs o viam fechar acordos icônicos no programa, desde anéis do Super Bowl até tesouros centenários, nos bastidores, Rick equilibrava a fama com suas batalhas pessoais, múltiplos casamentos, o peso constante da vida pública e a responsabilidade de construir um império além da casa de penhores, incluindo seu empreendimento gastronômico e seu livro de sucesso, demonstraram a complexidade de sua história. Número 6. Rick Harrison enfrentou o escândalo impactante que abalou a casa de penhores até seus alicerces. Apesar de ter construído um império tijolo por tijolo e transformado uma simples casa de penhores em uma sensação mundial, o caminho de Rick Harrison não foi nada fácil. Em 2023, os fãs foram completamente pegos de surpresa quando seu nome apareceu nas manchetes pelos motivos errados. Em uma reviravolta digna de um drama de Hollywood, Rick se viu no centro de uma investigação federal massiva, que abalaria os alicerces de seu império. Tudo começou com uma cena chocante em Las Vegas. Testemunhas oculares observaram, incrédulas, enquanto agentes federais faziam uma busca na casa de Rick na mundialmente famosa casa de penhores ouro e prata. Estamos falando de uma operação de busca em grande escala. O FBI, o IRS e funcionários do Departamento de Proteção do Patrimônio Cultural invadiram ambos os locais. Funcionários e clientes foram detidos para interrogatório enquanto os agentes entravam para recolher computadores, documentos confidenciais e até artefatos raros de grande valor. O filho de Rick, Corey Harrison, que estava no local durante a operação, descreveu depois o momento como totalmente surreal, afirmando que parecia que tudo tinha acontecido em questão de segundos. Mas não foram apenas os que estavam no local que ficaram chocados. Um vídeo que mostrava Rick sendo retirado de sua casa por agentes do serviço secreto viralizou em questão de horas, dominando as redes sociais e desencadeando uma onda de rumores, especulações e teorias conspiratórias impressionantes. À medida que as autoridades investigavam, o cenário ficava ainda mais sombrio. Segundo relatos, os investigadores estavam analisando uma teia de suposta evasão fiscal, lavagem de dinheiro e a venda suspeita de objetos culturais, cujas origens agora estão sob intenso escrutínio.
A investigação foi desencadeada por padrões financeiros incomuns detectados pelos bancos, juntamente com denúncias formais de antigos sócios de Rick. Apesar de tudo, Rick manteve uma calma surpreendente. Ele continuou indo ao trabalho, fazendo negócios e enfrentando a tempestade com a mesma intensidade de sempre. Como o seu passado influenciou a acusação atual? Acompanhe-nos enquanto examinamos sua história de vida, porque o passado pode ser a chave de tudo. Número 7. E a ascensão de Rick Harrison. Em 1981, a família Harrison deu um passo ousado que mudaria suas vidas para sempre. Eles arrumaram suas coisas e seguiram para o oeste, rumo a Las Vegas. Não foi apenas uma mudança de ares, mas o começo de algo inesperado. Com pouco mais do que determinação e um pouco de esperança, o pai de Rick abriu uma modesta loja de moedas escondida em um canto remoto da cidade. Logo se tornaria o berço de um fenômeno cultural. Em 1989, aquela pequena loja havia se transformado no que hoje conhecemos como a Casa de Penhores Ouro e Prata. Mas não se deixe enganar pelo sucesso. Os primeiros dias não foram nada fáceis. Rick e seu pai enfrentaram dificuldades financeiras, clientes imprevisíveis e acordos decisivos que poderiam ter afundado o negócio. Cada transação era uma aposta, cada dia um trabalho árduo. Mas com determinação e pura força de vontade, os Harrison construíram mais do que uma casa de penhores. Eles construíram um legado. Com o passar dos anos, Rick se tornou mais do que apenas um simples dono de negócio. Desenvolveu um sexto sentido para detectar objetos valiosos enterrados sob camadas de poeira e dúvidas. A cada venda e a cada negociação, sua reputação crescia. Mas Rick não queria apenas lucrar, ele queria chamar a atenção. Ele enxergou algo que ninguém mais no mundo das casas de penhores via e entretenimento. Então lançou sua ideia maluca, um reality show que revelaria o mundo das casas de penhores, cheio de riscos e drama. Várias vezes, as propostas fracassaram, mas Rick persistiu, inabalável. E então, em 2009, o raio caiu. O History Channel deu sinal verde para Pawn Stars e o mundo nunca mais foi o mesmo. O público ficou fisgado instantaneamente. A casa de penhores virou palco, e Rick, seu filho Corey, o durão e sempre imprevisível Chumlee, tornaram-se nomes conhecidos. De espadas raras a lembranças da cultura pop, cada episódio era uma espécie de caça ao tesouro, cheio de suspense, humor e lições de história inesperadas. Logo, turistas lotaram a casa de penhores, na esperança de encontrar uma pechincha ou até mesmo aparecer na televisão. Rick passou de comerciante de usados a celebridade mundial. Entrevistas, capas de revistas, turnês de palestras. Ele havia chegado lá. Sua história de superação das dificuldades na infância e de construção de um império inspirou milhões de pessoas. Mas, justamente quando parecia que tudo ia dar certo, uma equipe de investigação federal apareceu em sua loja. Seria esse o começo do fim ou apenas o início de algo maligno? Fiquem ligados.